Olá, boa noite a todos. Mais uma sexta-feira, estamos aqui com o projeto Caminhando com Jesus para falar um pouquinho, para a gente conversar, bater um papo, uma palestra pequenininha e logo seguida uma oração de cura bem forte, bem poderosa, para a gente passar um final de semana em paz, com muito amor, com certeza. Olá, vou esperar só mais um minutinho para dar o tempo para a gente iniciar, tá bom? Só mais um pouquinho. Oi, Eliana, tudo bom? Oi, maninha. Oi, Edo. Quanto tempo? Saudade, um abraço, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a forma como a gente encara, a forma como a gente vê as pessoas, a forma como a gente... Abraço também, meu amigo. A forma como a gente percebe, né, as pessoas, como a gente percebe as coisas. Todo mundo sabe, claro, todo mundo já percebeu que a gente está o tempo todo pensando, né? Nossa mente o tempo todo, ela está em movimento. O tempo todo a gente está tomando decisões, seja decisões do nosso fisiológico, né, do nosso comando fisiológico, fome, necessidades do banheiro e tudo mais, como as coisas do dia a dia. Ou seja, nossa mente não para definitivamente. E eu queria convidar vocês a perceber, quem já percebeu, que o tempo todo nós estamos observando o outro. Que o tempo todo nós estamos colocando o nosso, como é que eu falo? A nossa opinião sobre o que a gente está vendo. Vocês já pararam para perceber que por onde a gente passa, tudo que passa nos nossos olhos, a gente tem uma opinião para dar, tem uma opinião a respeito? Vocês já perceberam isso? Nossa, que homem gordo. Nossa, que mulher magra. Nossa, que cabelo bonito. Nossa, olha as unhas daquela mulher. Vige que homem dos olhos bonito, né? Eita, que criança tão linda. Menino, que criança desarrumada. O tempo todo, o nosso cérebro está comandando esses tipos de informação e é a gente que está dominando essas informações, certo? Pois bem, desculpa, eu dei uma desconcentrada. Sabe aquela história, o Iedo entrou e aí eu fiquei desconcentrada, porque Iedo é o mestre da arte da oratória. Então vamos lá. E aí a gente está o tempo todo julgando, de alguma forma, o outro, julgando o que a gente vê, julgando aparências. Vocês já perceberam isso? Pois bem, sabe aquela história onde a gente fala assim, tudo igual, né? A mulher, quando vai classificar o homem, fala que nada, são todos iguais. Ou o homem, quando vai classificar a mulher, fala que nada, são todas iguais. Né, a gente tem essa mania, né, de falar isso. Só que, comprovadamente, cientificamente, todos nós somos diferentes. É comprovado pelas nossas digitais e pela íris dos nossos olhos, que todos nós somos diferentes. Podemos ter comportamentos similares, podemos compartilhar de ideias, né, similares, mas a nossa personalidade, a nossa forma, o nosso comportamento é diferente. Nós somos diferentes. E quem traz essa diferença para nós, para a nossa vida, no nosso comportamento, é a sociedade em que a gente vive. Nós somos separados por classe social, por classe econômica, nós somos separados por igreja, nós somos separados, né? Cada um tem a sua crença, tem o seu culto. Eu não estou dizendo que está errado, eu só estou mostrando a nível de separação, o quanto a gente vai se distanciando do outro. E quem faz isso é a sociedade. Nós somos separados por sexo, né? O homem, ele ganha mais do que a mulher. Tudo bem que isso está se desmistificando, mas isso é global, ainda existe, né? Nós somos separados por raça, por cor, por ideologia, por etnia. Nós somos separados por território, né? Norte, sul, nordeste, do centro-oeste, do oeste. Tudo isso são formas de separação que a gente vivencia diariamente, que a gente vivencia no nosso cotidiano.
E de acordo com essa separatividade, juntamente com o que a sociedade impõe pra gente, a gente começa a moldar na vida da gente o que é certo e errado. E a gente passa a vida distinguindo, não, isso é certo, isso é errado. Então, quando eu olho para o outro, ou alguma coisa, ou seja o que for, o meu julgamento vai em cima do que eu acho que é certo e errado. Sim, porque todos nós temos a nossa verdade. Cada pessoa, cada indivíduo na sociedade tem a sua verdade. E a nossa verdade, ela é construída mediante o que a gente acha o que é certo e o que é errado. E eu não estou dizendo que isso está errado, não. E está tudo certo. Isso é a nossa forma de viver. É a forma como a gente constrói a nossa realidade, como a gente vai se relacionando, vai tendo as nossas relações. Né? Por exemplo, agora, por mais que eu estudei e que eu vi a verdade de outros autores a respeito do assunto, eu estou trazendo a minha verdade para vocês. E vocês estão me julgando. A palavra talvez não fosse julgando. E vocês estão dando a opinião de vocês sobre a minha palestra em cima da verdade de vocês. Percebe que nós construímos a nossa verdade? E é isso que eu quero trazer. Né? Qual o problema nisso? Qual é a dificuldade nesse aspecto? Tá? Na Bíblia, deixa eu ver, acabou ficando longe aqui a Bíblia. Trazendo a Bíblia, um trecho da Bíblia, ele é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7, ela fala o seguinte, Jesus fala, olhai para as coisas segundo as... Desculpa, é uma pergunta. Olhai para as coisas segundo as aparências? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é do Cristo, também nós do Cristo somos. Então Jesus ele questiona, né? Olhai para as coisas segundo as aparências, né? Ele já chama a atenção no Coríntios e eu vou voltar para ela. Desde os primórdios, quando se viu a necessidade de formar civilizações bem antes da vinda de Cristo, né? As primeiras civilizações tem descrições na história na Mesopotâmia, né? Lá no Oriente Médio. Então, desde aquela época, foi-se necessário fazer hierarquias. Foi-se necessário, desde aquela época, colocar quem manda, quem obedece, né? Para poder organizar a civilização, organizar as pessoas daquele tempo. Até aí, tudo bem. O único problema é que, mediante essa organização e essa separação que eu já mencionei, né, a gente passa a se ver como indivíduo e separado dos demais indivíduos. A gente passa a viver uma vida mais individualizada, mais restrita. E aí é onde está um problema, porque a gente passa a se desmerecer ou se merecer melhor do que os outros, porque a sociedade faz isso com a gente. Por exemplo, uma Olimpíada, né? Vamos lá, premiação do primeiro, segundo, terceiro lugar. Ou seja, o que é bom em determinada categoria é o primeiro lugar, ninguém mais. Só vai para uma Olimpíada aquele que se destaca, aquele time que é o melhor, né? Aquela pessoa que é a melhor entre as todas. Então, coloca lá o primeiro lugar, coloca ela participando nas Olimpíadas. E assim em tudo na vida da gente, né? No trabalho, o melhor do mês, né? O melhor da semana. Não sei, não, fulano se destaca porque fulano é o melhor, então ele merece um aumento salarial. Entende? O melhor aluno da sala, não, fulano é o melhor da sala. Então, a sociedade faz isso com a gente. E a gente começa a se individualizar, seja sendo o melhor ou se achando o pior. Só que aí o que acontece? Nós buscamos dentro da gente, peraí, no que é que eu sou boa? Porque todo mundo tem um dom, tá? Todo mundo tem um dom. E aí, quando a gente percebe que a gente tem determinado dom, por exemplo, eu sou boleira, né? Eu faço bolos artesanais. Então, a partir do momento que eu começo a receber, nossa, amei seu bolo é delicioso, seu bolo é lindo, babá, eu começo a aumentar um pouquinho o meu ego, né? Eu começo a me personificar naquela pessoa de uma boleira e tanto de uma boleira legal, de uma excelente boleira, e eu passo a me achar melhor
do que outras pessoas, do que outras boleiras, do que a minha concorrência. Entende? Então, esse que é o espaço complicado da sociedade onde a gente vive. Porque eu começo a me sentir melhor do que o outro. Ou seja, o outro, para se destacar, ele tem que ser igual a mim ou melhor do que eu. Porque eu já estou aqui no meu pódio, vamos dizer assim, né? Como eu sei que tem uma boleira expert, que ela é mestra, que ela é professora, e eu sou louca para fazer um curso com ela porque ela é a melhor. Então, quando eu trato uma pessoa abaixo de mim porque eu me acho melhor do que ela, mas também eu entro no espaço de perceber o outro como melhor do que eu. Percebe o quanto a gente vai lidando na sociedade e a sociedade vai nos individualizando? Entendeu? Peraí que eu fui pegar aqui para ver se eu não esqueci nada. E é nesse espaço onde mora o perigo. Porque eu começo a me individualizar os outros, e eu parto do princípio da minha verdade, né? De quem é bom, de quem é ruim, de quem merece menos, de quem merece mais. E a gente vai cada vez mais se separando. Eu trouxe um exemplozinho que aparentemente é bobo, mas é só para a gente entender melhor. Por exemplo, um vagalume. O vagalume na escuridão, ele se acha o rei, porque ele leva aquela luz. Né? A sua percepção daquela luz, ela é magnífica na escuridão. Mas aí, de repente, ele passa pela janela de uma casa e vê uma vela acesa sobre o móvel. Quando ele encosta naquela vela, ele percebe que a luz daquela vela é maior do que a dele. E aí ele diminui a sua significância e a vela toda, porque se sente clareando o quarto, inclusive um pouco lá fora. Aí vem uma pessoa, acende a luz. A luz elétrica se acha soberana entre o vagalume e a vela. E a vela já diminui e vai para a sua insignificância, vamos dizer assim, né? Só que aí chega o dia, vem o sol e ilumina tudo. Ilumina a casa, ilumina aquela escuridão do vagalume e aquele sol passa a ser o soberano. Qual é o ponto nisso tudo? Se eu percebo o sol como soberano, se eu percebo o vagalume como insignificante e eu sou a luz elétrica, eu estou em um espaço bem complicado, não confortável, para não dizer no espaço errado. Se eu me enxergo fundamental e importante, tal quanto o vagalume, eu enquanto luz elétrica, tal como a vela e tal como o sol, se eu me enxergo, não, mas eu tenho o meu espaço, eu tenho a minha função determinada. Se eu enxergo que todos na sociedade têm sua função a seguir e que todos nós, unidos, somos importantes para o todo, aí é onde é que está a chave da coisa. Aí é onde está o importante. Só que para fazer isso, a gente precisa desmistificar o que a sociedade impõe para a gente todos os dias, o tempo todo. Entende? Entende qual é a lei divina? Aí onde é que entra a lei divina, a lei de Deus? Deus fala, todos somos um com o todo. Então, se eu sou um com o todo, significa dizer que todos nós somos um. Se todos nós somos um, significa dizer que todos nós temos a sua importância dentro da sua categoria, dentro da sua classe, dentro do seu dom que você tem. E que precisamos nos unir e não nos separar. Então, voltando lá àquele pensamento que eu falei, que quando a gente sai, a gente julga as pessoas, né? A gente tem uma opinião sobre tudo e todos. Se eu estou fazendo isso, eu estou me excluindo e estou diminuindo aquelas pessoas que eu estou julgando. Então, isso não é correto. Por quê? Porque eu sou um com o todo, o outro também é. Se o outro é um com o todo, todos nós fazemos parte do propósito de Deus. Então, a gente precisa se unir. Rousseau, ele tem o filósofo Rousseau, ele lançou lá em 1700 e bolinha, né, um livro e a teoria dele, peraí, eu anotei o livro para não esquecer, o contrato social. Mas a tese eu tenho certeza que todo mundo vai lembrar. Quando ele fala assim, a natureza do ser humano, ela é boa.
Ou seja, o ser humano é bom na sua natureza. É o meio que o corrompe. Nossa, eu aprendi isso guria lá na escola e me lembrei da palestra. Só fui pegar a idade dele, de 1762, esse livro. Percebe? E ele tem um fundo de razão. Rousseau, quando ele lançou essa tese, ele não tinha eletricidade, ele não tinha celular, né? Então era mais fácil analisar o ser humano naquela época. Aliás, naquela época ele já analisava o ser humano como corrompido pela sociedade. Imagine hoje, né? O que é que ele não falaria? Eu fazendo pesquisa, eu detectei, a FUNAI registrou 28 tribos indígenas que ainda não têm contato nenhum com o ser humano. Um ser humano, como se ele fosse outra coisa, né? Que não tem contato nenhum com o branco, né? Com nós, vamos dizer assim, com a civilização. 28 tribos indígenas só na Amazônia, que vive totalmente isolado. Pela tese de Rousseau, né? A gente poderia dizer que eles vivem em paz, porque Rousseau fala assim, que se eu não tenho, que se eu sou bom em minha natureza, né, em minha essência, eu não tenho briga, eu não tenho discórdia, eu não tenho individualidade, né? Eu tenho comunhão. Então, considerando que esses índios não têm contato com civilização, né? Então a gente entende que eles vivem em uma sociedade harmônica, ou teriam destruído já, né? Se destruído, né? Se eles estão lá, eles vivem harmonicamente. E a gente que vive na civilização, a gente vive corrompido pelo meio. E quando a gente pensa assim, nossa, um índio vive lá no meio do mato, longe de tudo, nossa, nosso pensamento vai logo aonde, né? Como é que vive sem energia? Né? Como é que vive sem internet? Como é que vive sem celular? Ou seja, julgando. Né? Mais uma vez nós estamos julgando. Quando a gente pensa assim. Entende? Então, essa a ideia do Rousseau, né, que nós todos somos bons na nossa essência, é de onde parte a teoria de que Deus nos criou bom, de que a criação divina, ela é boa na sua essência, ela é pura, ela é divina, a criação é divina. Só que os caminhos que a gente percorre, né, os caminhos que a gente segue, a gente começa a se desvirtuar dessa essência boa, dessa essência pura, da essência divina. Por quê? A gente que é pai, quem é pai, né? Você tem 3 filhos, vamos supor que você tenha 3 filhos, 4 filhos. Por mais que tenha um que se destaca na escola como o melhor, você como pai, você vai buscar a especificidade, né, de cada um de seus filhos. E você vai ver os seus filhos como único, porque você tem um amor incondicional por eles. Então, aquele filho, por mais que ele seja o melhor na escola, mas ele não é o melhor no seu coração, porque você sabe dos defeitos e das qualidades dele, assim como você sabe dos outros filhos. E você sabe enaltecer a qualidade dos outros filhos também, sem desmerecer nenhum. Um pai não faz isso com seus filhos? Então, imagine Deus. Como Deus se comporta? Da mesma forma. Deus nos vê iguais em nossa essência, iguais. Ninguém é diferente. Deus não diferencia rico de pobre. Deus não diferencia aquele executivo lá da multinacional para um lavrador de terra aí do Nordeste do Brasil. Deus não vê essa diferença. Compreende? Então, por que a gente tem que trilhar o caminho da diferença? Por que a gente tem que trilhar o caminho da separação? Porque a sociedade nos impõe. Porque a sociedade diz que para a gente pertencer a ela, nós precisamos, né, estar de acordo a correntes de pensamento, a gente precisa estar de acordo às tribos que a gente pertence, aos meios que a gente procura. Percebe? E quando a gente volta para a nossa essência, peraí, por que eu sou melhor do que fulano? Por que fulano é melhor do que eu? Alguém já parou para perguntar isso?
Por que eu me coloco nesse espaço de melhor do que o outro? Por que eu acredito que fulano é melhor do que eu? Por quê? Porque eu já estou condicionado a pensar daquela forma. Porque os meus amigos me falam que fulano é melhor do que cicrano. Entende como a gente é regido pela sociedade? O quanto a gente é dominado, o quanto a gente segue rumo adentro, o que a sociedade nos impõe, o que a sociedade nos prega. Tá, Lucília, então eu vou largar a sociedade e vou viver por conta? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente precisa se analisar. Sabe o orar e vigiar que Jesus nos pede tanto na Bíblia? É fazer isso, é orar e vigiar. Se eu sei que o tempo todo eu estou julgando o outro, se eu sei que o tempo todo eu estou botando minha opinião em cima do outro, é eu parar e perceber que eu estou julgando pela aparência. Olha a carta que Paulo fala. Eu estou olhando o outro na aparência do outro. Eu não sei a fundo o que é que o outro passa. E mesmo se eu soubesse, aliás, talvez se eu soubesse eu não julgaria, né? Mas mesmo se eu soubesse, eu não teria o direito de julgar. Percebe? Porque se para mim o que importa, o olhar de Deus sobre a minha vida, se eu todo dia prostro o joelho no chão pedindo ajuda a Deus, é porque eu considero que Deus é soberano na minha vida, né? Se Deus é soberano na minha vida, eu tenho que compreender, acreditar, aceitar, entender que todos ao meu redor são meus irmãos de forma igualitária perante a um Pai. Por mais que irmãos briguem entre si, criem confusão entre si, mas na hora, é aquela história, né? Na hora do vamos ver, um defende o outro. Então, por mais que eu possa desenvolver algum tipo de atrito com outra pessoa, ou julgar todo mundo que eu vejo, eu preciso encontrar um meio onde eu esteja apta a ou estar fazendo sempre fazendo as pazes, ou estar praticando o perdão cada vez mais, né? É isso que eu queria colocar. Ou mais ainda, ver o outro como parte de Deus também. Ver o outro como um ser divino que ele é, porque eu sou divino. Mesmo imperfeito, com os meus erros, eu sou um ser divino. Foi Deus que me criou. Tem uma centelha dele dentro de mim. Tem uma centelha dele dentro de você. E como eu faço para me aproximar cada vez de Deus? Orai e vigiai. É se percebendo, é se corrigindo. Então, o convite que eu faço essa noite é que todo mundo, né, os que me assistirem, que por favor, que percebam esse espaço onde você o tempo todo está julgando o outro. Perceba esse espaço de que a todo momento eu estou colocando minha opinião sem nem ser solicitada. Sabe? E da mesma forma que eu faço com o outro está fazendo de mim. Então, perceber esse espaço e se corrigir e se melhorar. Eu garanto a você que você só vai ter o que ganhar. Perder fazendo isso, você não vai perder nada. Muito pelo contrário. Você vai ganhar. Você vai ganhar muitos pontos com o universo. Quando você faz um pedido, quando você faz um desejo, quando você quer uma coisa. Porque o universo, ele é todo bom. Ele é todo divino, da criação divina. Se nós acompanhamos esse ciclo da criação divina, se nós tentamos nos aproximar cada vez mais da divindade que somos, né, despertar essa divindade que temos em nós e querer se aproximar cada vez mais da divindade de Deus, significa dizer que a gente está entrando no fluxo do universo. A gente está entrando no fluxo da vida divina, da vida da natureza, da vida do que nós somos constituídos. Nós não somos só corpo, matéria, vida material. Nós temos um espírito e alma. Nós somos corpo e alma. Então, se a gente fica muito na terra e não se permite melhorar, não se permite se observar, é só o dia a dia o que está acontecendo, e daí, que bobagem, não sei o que, babá.
A gente não está no fluxo do universo. A gente não está no fluxo do caminho da jornada para o divino, da jornada para Deus. E aí, não adianta ficar esperneando, porque os problemas vão só aumentarem. Sinto em dizer. A felicidade cada vez mais distante vai ficar. Sinto dizer. Entende? Que a gente precisa do equilíbrio e do alinhamento com as coisas do divino. Nós precisamos desse caminho. Nós precisamos desse encontro. Então, se pergunta, como eu percebo o outro? Como eu consigo? Eu consigo dominar a minha mente? Ou é a minha mente que me domina? Sabe? No espaço do julgamento do outro. Porque é imperceptível. A gente não percebe que a gente está o tempo todo lançando informação. O tempo todo nossa mente está dando informação de alguma coisa. É natural da gente, é natural do ser humano. É o normal do funcionamento de qualquer mente humana. Mas tentar controlar esses pensamentos, tentar controlar a parte ruim que brota dos meus pensamentos, essa é uma tarefa nossa. Orar e vigiar. É entrar no fluxo do universo, no fluxo do caminho para o divino. Entende? É compreender que o que eu olho no outro, eu estou vendo a aparência, o externo. Mas saiba você, que se você se considera do Cristo, aí eu volto lá, Paulo, na carta aos Coríntios, se você se considera do Cristo, mas olha o outro pela aparência, pare e se analise primeiro. Porque se você é do Cristo, você não tem que julgar o outro pela aparência. Porque o outro, ele também é do Cristo. Então, se você julga o outro, você está julgando o Cristo. Essa é a mensagem de Paulo, na carta dos Coríntios. E eu vou convidar agora vocês todos a pegar uma água para a gente fazer 1 minuto de oração, fazer um tempinho, não é 1 minuto, são 10 minutos de prece. Vou dar um tempo para vocês pegarem a água. Eu vou tomar um pouquinho da minha, peço licença. Deixa eu botar aqui, eu trouxe uma música para poder para oração, tá? Então eu convido todos que estão aí para relaxar, para sentar confortável, para sentar de forma confortável, soltar as pernas, os braços, tentar relaxar ao máximo para a gente ter uma conexão com Deus. Ai, desculpa, bebi água de vez. Pegou na garganta. Todo mundo relaxando. Amado Mestre, irmão Jesus Cristo, envia a vossa falange de obreiros para visitar o lar de cada pessoa aqui presente nesse momento, das pessoas que assistirão depois e os pedidos de oração que eu tenho nesse momento. Envia, amado Jesus, a cura física, mental e espiritual para cada um dos teus irmãos necessitados, sempre pelo bem maior de Deus Pai misericordioso. Convida o anjo da guarda de cada um de vocês a se fazer presente nesse momento. Coloca a necessidade que você tenha nesse momento, uma dificuldade, um sofrimento que você por acaso esteja passando. Eu nesse momento queria direcionar a oração de hoje a todas as pessoas que sofreram com a passagem do furacão aqui na Flórida e os demais países que foram atingidos também. Não foi só a Flórida que foi atingido.
Então eu queria orar por todas essas pessoas que perderam suas casas, que estão sem luz, sem água, com dificuldades, para reconstruir, né, a vida. Teve muita destruição por onde ele passou. E eu quero pedir a Deus que coloque as tuas mãos sobre essas pessoas. Eu vejo isso como uma profissão de fé, como uma prova, sabe? A que nível anda o nosso apego, né? Vem um furacão, leva tudo, você está vivo. Mas como você está vivo? Né? Eu aprendi que todas as dificuldades da vida que nós temos é uma provação que a gente precisa passar no sentido de aprendizado. Tem um aprendizado naquilo, sabe? As coisas não acontecem por acontecer. Não existe acaso, não existe coincidência, tudo tem uma razão de ser e acontecer. A cidade que eu moro foi atingida, mas de forma muito leve, né? O furacão não passou por aqui. Teve uma razão também para a gente não ter sido atingido. Entende? E ele mudou o percurso dele, tipo, nos 10 minutos, 5 minutos do segundo tempo. De última hora, assim. Ele mudou a rota dele. O furacão mudou a rota. Então, pessoas que tinham fugido, por exemplo, numa cidade aqui perto, chamada Tampa, muitas pessoas fugiram para Orlando, porque ele não ia passar em Orlando. E de repente ele mudou a rota e foi para Orlando. Sabe? Então, tudo tem uma razão de ser. Tudo, tudo, tudo. Para mim, uma casa destruída é uma aprovação divina de como é que está o meu apego, sabe? Como é que está o meu apego? O que é de errado que eu venho fazendo para que isso tenha acontecido comigo? Qual aprendizado o Senhor traz para mim? E é nesse momento que eu peço que todos fechem os olhos. Vamos meditar um pouco sobre o que eu disse, sobre vossas necessidades, sobre suas necessidades. Mentaliza uma luz branca e iridescente descendo do céu. Sabe aquelas imagens de Jesus Cristo? Onde ele está com a mão aberta, que desce uma luz da mão de Jesus Cristo? Pronto. Fecha o olho e imagina que essa luz está vindo da mão de Jesus Cristo lá do céu. E essa luz chega até você, na sua casa, na sua cabeça, sobre os seus familiares. Fica sentindo essa luz enquanto eu leio uma carta de Jesus Cristo para nós. Jesus Cristo para você. Ainda que a tristeza te assenhore o espírito, ainda que toda a luz se apague e os homens te acusem com a ira e a revolta, espera em mim, meu filho, pois teu guia e guarda sou eu. Ainda que as portas se fechem, que o socorro não chegue, que as pessoas te amedrontem, que a tua consciência te acanhe, busque-me, que te compreenderei. Ainda que as pedras te pesem no caminho e que um sorriso te falte, ainda que tudo pareça contra ti, não te desesperes, pois aqui estou a te olhar e a esperar por ti. Ainda que tudo ao teu lado seja findo e que a tua esperança tenha fugido, que o desespero venha pousar em tua alma, vem a mim, pois a tua luz sou eu. Chegarás a mim no dia da tua partida e para mim voltarás. Eu aqui estou a olhar por ti e defender-te, a valer por ti e pelos teus. Mesmo que a vergonha te cubra a alma, a miséria bata a tua porta, a calúnia te obscureça o horizonte e o arrependimento corroa tuas entranhas, nunca será tarde para nos encontrarmos.
Nunca será tarde para a tua alma jovem ressuscitar na fé, que tudo vence, que a tudo sobrepuja, pois que é divina e não humana. Não te esqueças, a verdade é solene, e o perdão e a misericórdia vêm de Deus e não dos homens. Se estás arrependido de tuas faltas e ofensas, busca em mim o teu perdão. Se sofres, sofro contigo. Se estás desesperado, eu também te acalmarei. Se estás confortado, para minha alegria. Ainda digo, mesmo que tudo se feche ao teu redor, que tudo se acabe, que teus irmãos não te compreendam, aqui estou para compreender-te, oferecendo-te aquilo que tenho para te dar, o alívio ao teu coração, a esperança e confiança no futuro, a certeza de que não estás só, a cura pela fé e, finalmente, resumindo tudo, o meu amor de irmão mais forte que espera em Deus aliviar teus males para reconstruir tua alma, baseado nas leis do amor e da paz duradoura. Coisas que não perecem, não ferem, não condenam, e que descobrirás, pois teu coração, acabrunhado e triste, se fará forte pela razão e vencerá. Acima de tudo, o desejo de lutar e vencer prevalecerá. Lutar pelo que de bom há em ti. E cada passo que deres, estarei junto, ombro a ombro, face a face, neste caminho que irás, se quiseres abraçar a fé, em busca do Pai e amigo maior, que é Deus. Pai eterno, Pai amoroso e justo, acima de todas as justiças, pois que a lei de Deus está acima dos homens, é a lei do perdão, a lei do arrependimento e do amor. Em nenhum momento fraquejes ou amaldiçoes teu destino, ou que te conduziu a ele. O passado é passado e é do presente que despertará o teu futuro. Não te esqueças, do lado de cá é a lei de Deus que prevalece. Será penoso o teu caminho, mas o meu também o foi. Serão difíceis os dias, árdua a tarefa, mas não estarás só. Não venho te acusar, mas sim te oferecer o que somente de mim podes receber, o perdão e o auxílio para teu encontro com a fé e a divina paternidade. Lembra-te bem das minhas palavras, se errastes, vai, e não erres mais. O perdão é divino, a caridade é sublime, o amor é eterno, o exemplo de vida é o Evangelho. A mensagem de Deus é a fé e o diálogo que nela interrompe. É a luz que clareia depois da morte. É a esperança que acalenta o espírito para o reencontro com a felicidade. O ódio é perdição, não constrói. O amor enobrece a Deus, jamais faltou a quem o busca. Não para satisfazer vontades particulares, mas para dar a cada filho o que ele necessita para viver. Não apenas na terra, mas no além, pois o reino de Deus não é desse mundo. Aqui estou a qualquer hora em que me chamares, ou que de mim lembrares. Se quiseres vir a mim, aqui estarei à tua espera. Que Deus nosso Pai te abençoe e a luz divina se proteja em teus caminhos. Convido a todos a rezar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Gratidão, amado Mestre Jesus, gratidão pela bênção das águas, pela bênção a cada um nesse momento. Gratidão por mais uma noite aqui, orando, falando um pouquinho, tentando sacudir umas pessoas para poder a gente orar e vigiar. Para poder a gente compreender os nossos processos, compreender a forma que a gente vê a vida. E analisar, né? E parar e analisar para ver, está correto o que eu estou fazendo? Sabe?
a minha verdade ela é tão absoluta? Ou eu permito que o outro também use a verdade dele? Ou eu respeito que o outro também tenha a verdade do outro? Ou não? Ou eu apenas julgo? Entende? Então, meu objetivo toda sexta-feira aqui é tentar trazer um ponto de interrogação na cabeça de cada um que sentir, que sintonizar na minha sintonia. Porque eu tenho 41 anos, tenho 2 anos de jornada do autoconhecimento. Não é jornada de religiosa, não. É jornada do autoconhecimento. Quando a gente se permite no autoconhecimento a interiorizar cada vez mais, a gente percebe cada vez mais o ser divino que nós somos. A gente começa a compreender as coisas externas, a enxergar o externo de uma forma e a gente começa a se compreender, a se entender nos nossos processos de vida. E aí a gente começa a observar o quanto nós somos massa de manobra, o quanto nós somos manipulados. Deixa eu parar o som. Pode beber água, tá, gente? Quem botou a água para ser abençoada, pode beber água. Entende? E a gente aprende, no autoconhecimento, a gente aprende a conhecer as outras pessoas e a conhecer os processos da vida. E no autoconhecimento, a gente vê que quando a gente busca fortalecer, amadurecer e expandir o nosso espiritual, a nossa espiritualidade, sabe? O Deus que há dentro de nós, a gente percebe que é a única forma da vida da gente fluir, é a única forma da nossa vida dar certo. É quando a gente se abre, sabe, para o eterno. É quando a gente equilibra carne, matéria e espírito. E a gente só consegue esse equilíbrio a partir do autoconhecimento. Não é no outro, não é fora, é dentro. É trazer o de dentro para fora. E quando a gente faz esse movimento de dentro para fora e a gente busca realmente as respostas, quem eu sou? E a gente começa a compreender quem a gente é, aí a vida da gente começa a destravar. A vida da gente começa a fazer um sentido. A gente começa a ter mais sabor pela vida. Mas é um sabor de agradabilidade. Não é um sabor de sofrimento, de tristeza. Eu não estou dizendo que quando a gente busca o espiritual e quando a gente consegue esse equilíbrio de matéria e espírito, a gente está livre de sofrimento, não. Muito pelo contrário. Como eu acabei de falar, o sofrimento ele vem para nos ensinar algo. As dificuldades vêm para a gente tirar uma lição daquilo, para um aprendizado. E quando a gente consegue esse equilíbrio entre espiritualidade e matéria, a gente consegue ultrapassar as nossas dificuldades, a gente consegue compreender as dores que a gente está passando e se curar. Mas quando a gente está muito só matéria e não dá a ênfase necessária para o espiritual, a gente entra em sofrimento atrás de sofrimento. Porque a gente fica numa repetição de acontecimentos porque a gente não aprende. Entende? Então foi isso que eu aprendi. A equilibrar matéria e espírito. Ainda não estou 100%. Porque não existe 100%. 100% só Jesus Cristo, Buda, Chico Xavier. Ele conseguiu essa sublimação, né? Essa ascensão. A gente está aqui para ascender na nossa evolução. Então, quem consegue, ok. Né? Mas a jornada é essa. Eu descobri a jornada. E é isso que toda sexta-feira eu venho trazer um pouquinho aqui. Tentar despertar as pessoas para que busquem essa jornada do autoconhecimento. Que busquem essa jornada da necessidade do equilíbrio entre matéria e espírito. Eu não venho trazer religiosidade, sabe? Falar de religião. Eu venho falar de vida.
de vida no Cristo, de vida em Deus, de enaltecer a espiritualidade, de dar tempo, de dar hora, né? Gastar tempo, gastar hora com o espiritual. A importância realmente da gente estar o tempo todo, todos os dias, toda hora, orando e vigiando. Não tem outra forma. Tem que ser assim. Todos os dias, todas as horas. Se a gente quer ter uma vida mais tranquila, se a gente quer experimentar mais a felicidade, viver mais no amor, esse é o caminho. Jesus já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas enquanto a gente fica preso na matéria, e quando eu falo a matéria, eu falo preso ao trabalho, preso como é que eu falo? Preso ao trabalho, preso a farras e mais farras, né? Não estou dizendo que não é para ir. Por favor, que fique bem claro isso. Não estou julgando quem vai ou quem deixa para ir fora. Não é isso. Eu quero dizer que quando a gente só pensa nas coisas materiais, a gente fica ligado em receber o dinheiro, em gastar o dinheiro, em pagar conta, em comprar roupa, em pagar farra, em comprar, sabe, presentes. E a gente perde, a gente não dá o tempo devido para a espiritualidade, para alimentar o nosso espírito, a gente vai se separando do todo. Porque eu repito, não é colocando o joelho no chão e pedindo que a gente se aproxima de Deus, não. Não é mesmo. A gente precisa fazer mais. E é com esse barulho do helicóptero aqui que eu finalizo a live, agradecendo a todos que ficaram até agora comigo, agradecendo aos que vão assistir depois, pela paciência, pelos ouvidos e gratidão eterna a Deus pela transformação que Ele faz em nossas vidas, pelos livramentos que Ele faz em nossas vidas todos os dias. E gratidão a Jesus Cristo pela sua presença constante também, a nos ajudar, a nos interceder. Um abraço a todos e boa noite.